o CRM, Conselho Regional de Medicina. Advocacia, né? OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. A engenharia, né? A engenharia e arquitetura, né? Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. A farmácia, né? Conselho Regional de Farmácia. Então, são profissões as quais existe um estatuto, existem regras dizendo como esses profissionais devem se comportar. Informática, muito bem. E aí, qual é a regra que determina como vocês, futuros técnicos e futuramente, quem sabe também, analistas de sistemas, devem se comportar? Existe alguma regra que diz como vocês devem se comportar? E aí? A profissão ainda não é o quê? Regulamentada. Ainda não é. Ausência de regulamentação no Brasil. Por que não é regulamentada em nosso país? Ou seja, por que a profissão de informática, né, tão importante quanto a medicina, a advocacia e a engenharia, não é regulamentada em nosso país? Então, vocês sabem da importância de vocês para a economia mundial, certo? Então, não existe praticamente hoje em dia uma ciência que não faça uso da informática, certo? Então, você vê a informática presente em escolas, hospitais, em tribunais e por aí adiante, em estações de televisão, certo? Então, olha a grandeza da profissão que vocês escolheram, certo? E por que não é regulamentado em nosso país? O que é preciso para uma pessoa atuar como médico ou advogado? Então, olha só. Primeira coisa. Deixa eu só voltar para a primeira pergunta. Então, hoje em dia, quem vai lidar com informática não necessariamente tem um curso técnico, não necessariamente tem um curso do terceiro grau, né? Então, existem aqueles autodidatas, certo? Que entendem muito de informática, certo? E isso é um dos pontos que fortalece ao não regulamento da profissão por enquanto, ok? Aí vamos lá. O que é preciso para uma pessoa atuar como médico ou advogado? Então, para você atuar como médico, lógico, você tem que cursar os 6 anos do curso de medicina, certo? E obter o diploma. E como advogado, né, cursar 5 anos no curso de Direito e passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Para poder exercer a profissão. Aí onde eu chego na primeira pergunta, né? Por que não é regulamentada em nosso país? Então, vocês, para exercerem a informática, não é preciso, necessariamente, certo, fazer uso de um curso técnico. Vocês fazem isso, vocês estudam, se qualificam para melhorar no mercado de trabalho, certo? Mas não necessariamente é preciso. Exemplo de de regras para determinadas profissões. Vamos lá. A advocacia. Entre as várias regras que integram o Código de Ética dos Advogados, podemos destacar a seguinte. Ou seja, você está aqui um exemplo de uma regra, certo? Escolhi a advocacia, que o advogado ele tem que seguir à risca. Agora, lembrando que, como em toda e qualquer profissão, existem profissionais e profissionais, né? Uns obedecem e outros não. Vamos lá. O artigo 34 do Estatuto de Ética da OAB, advogado, diz o seguinte: constitui infração disciplinar. Então, é uma infração. Cometeu o quê? Inciso 7. Violar sem justa causa sigilo profissional. Volta para mim aqui, Billy. Então, aquele advogado que por um acaso está tomando conta de uma causa de direito de família, certo? Uma separação, por exemplo, certo? Então, aquilo ali normalmente corre em segredo. Ele vai e viola esse segredo. Violar sem justa causa, sigilo profissional. Então, ele conta para alguém o que está se passando naquela situação, certo? Isso é uma das infrações. Botei outra aqui. Volta aí, Billy, por favor. Tela cheia. Inciso 8º. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Volta para mim aqui. O que quer dizer isso? Então, um advogado, né, João, certo? Que foi contratado por José para defender uma determinada situação, certo? Seja na esfera civil ou criminal, vamos lá na esfera civil, certo?
ele entra em contato com a outra parte, né? Então, João está brigando com Maria. Então, por exemplo, eu sou advogado de João, certo? De repente eu vou conversar com Maria, certo? A respeito da causa, alguma coisa desse tipo, sem pedir autorização. Então, estabelecer entendimento com a parte adversa, né? Com a parte contrária, certo? Sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Então eu não conversei nem com o meu cliente, nem conversei com o advogado de Maria. Então, são dois exemplos bem simples aqui de infrações relativas ao Código de Ética da OAB. Aí, volta a tela cheia, por favor, Billy. Desobediência do Código de Ética. E se o advogado não cumprir o que determina o Código de Ética? O que pode acontecer? Em relação, pessoal, por exemplo, esses dois exemplos que eu citei aqui. Violar sem justa causa o sigilo profissional ou estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. O que acontece? Então, se é uma regra, volta para mim, Emílio, se é uma regra voltada para o direito, é uma norma jurídica, é uma lei, certo? A regra geral é que esta norma jurídica tenha uma punição para o caso de alguém o quê? Infringi-la, certo? Então, se o advogado não cumpriu o que determina o Código de Ética, o que pode acontecer? Tela cheia aí, Billy, por favor. Vou deixar Billy tonto hoje. Artigo 35 diz o seguinte: as sanções disciplinares consistem em... Então, o que é que o advogado pode sofrer? Primeiro, uma censura, que é uma advertência, olha, você não poderia ter feito isso. Uma suspensão e uma exclusão, certo? Aliás, uma exclusão e também multa. Então, essas são algumas punições, pessoal, certo? Para caso, por exemplo, o advogado infringir com o que foi determinado. Então, por que eu estou citando esse exemplo? Vou chegar na profissão de vocês daqui a pouco, só para vocês efetuarem uma comparação, né? Uma analogia. Profissional de informática. Vamos supor a seguinte hipótese. Então eu vou trazer para vocês agora, certo? Tela cheia, obrigado, Bibi. Um pequeno exemplo da área de vocês, certo? Então vocês, como técnicos, com certeza conhecem alguém que já por algum dia praticaram algo parecido. Manuel leva seu PC para João, que faz o serviço, retirando os vírus. Todavia, decide não informar ao seu cliente que é necessário formatar o computador para seu melhor funcionamento. Poucos dias depois, Manuel leva novamente a máquina e João cobra pelo novo serviço, a formatação. Então eu queria lançar uma pergunta para vocês. E aí? João pode sofrer alguma punição? Certo? Então, eu quero que vocês me respondam. Vou passar adiante e daqui a pouco quero ver que chega aqui um tatinho nas respostas. Entenderam, né? Manuel leva seu PC para João consertar, ele faz o serviço, retira os vírus. Volta para mim aí, Bíblia, por favor. Ele retira os vírus, certo? E esconde, não diz, né? Omite, certo? Decide não informar ao seu cliente que é necessário formatar o computador para seu melhor funcionamento. Poucos dias depois, Manuel leva novamente a máquina e João cobra pelo novo serviço, certo? O que é que vocês acham? João pode sofrer alguma punição? Vamos ver quem responde primeiro. Olha só. Enquanto vocês vão respondendo aí, eu vou falar agora sobre o projeto de lei do nosso Senado, certo? Nosso Congresso Nacional, que está tramitando no Congresso desde 2007, que trata da regulamentação da profissão de informática, certo? Vamos lá. Então, desde 2007, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que tem como objetivo: dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de o quê? Analista de sistemas e suas correlatas. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Informática e dá outras providências. Volta para mim aqui, Bíblia, por favor. Então, olha só, pessoal. Esse projeto de lei que está tramitando desde 2007, ou seja, sai do Senado e está passando Senado para a Câmara, não sei qual a situação que se encontra atualmente. Então, o que é que ele quer fazer com a profissão de informática de vocês, certo? Então, repetindo, dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de analista de sistemas e suas correlatas. Então, a gente pode entender, analista de sistemas, então, teoricamente, tem que ter o terceiro grau, né, um nível superior. Mas como ele coloca em suas correlatas, a meu ver, interpretando aqui os técnicos em informática, por exemplo. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Informática e dá outras providências. Então, por exemplo, a medicina tem um conselho regional dela, tem um conselho federal, certo? Mas a informática não tem nenhum conselho. Então, é uma profissão, pessoal, que não está ainda regulamentada, não está organizada, certo? Dando sequência.
Tela cheia, por favor, Billy. Pontos importantes do projeto de lei. Do exercício da profissão de analista de sistemas e atividades relacionadas com a informação.